Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Gabriel. Um grande abraço para vocês todos, que o Adilson está mandando, que ele está com saudade e que talvez na próxima segunda-feira já esteja aqui conosco novamente. Continuem rezando por ele, para que ele tenha força para vencer esses contratempos que ele está tendo agora. E ele está sempre com vocês no pensamento e no coração. E pensem nele também, pensem com carinho, pensem com amor, para mandar a energia positiva, bastante coisas boas para ele. E eu estou dizendo sempre para ele que nós estamos com saudade deles, que eles estavam nos fazendo falta, e está, não estou mentindo. E para que o grupo se reúna novamente. Nós temos uma preocupação, a nossa turma não é grande, nós somos três de um lado, quer dizer, um em cada lado, né? Capão da Canoa, Imbé e Santa Catarina, Criciúma. Mas do outro lado, né, nós temos assim, ó, muitos, graças a Deus, corações que estão pulsando por nós, que estão torcendo por nós, e muitas pessoas, e eu recebo isso assim com muita alegria e com humildade também. As pessoas dizendo que vão se louvando nas minhas palavras para poderem dar o passo seguinte, para poderem entender um pouco dessa situação caótica que o país está vivendo. É diferente. Nós nunca vivemos uma situação tão difícil mesmo. Não dá para negar, a gente tem que admitir. E uma coisa que eu peço para vocês, além da coragem para continuar lutando por um Brasil melhor e acreditando que nós só teremos um Brasil melhor se nós todos formos melhores. E nós vivemos numa sociedade organizada. Mesmo que seja, aparentemente, um organismo em desordem, mas nós estamos sempre, o ser humano está sempre buscando a perfeição e sempre buscando melhorar. E para melhorar, cada um como pessoa, a sua família, o seu grupo social, nós temos que estar num país onde exista lei e que essa lei ou essas leis nós temos muitas, sejam respeitadas, que a lei seja cumprida. Vocês não podem perder de vista aquele ensinamento, aquela informação que Jair Messias Bolsonaro vem nos passando há muito tempo. 4 linhas. Elas são importantes, porque ele quer dizer as 4 linhas do livro Master, da nossa Constituição. Nós não podemos agir fora da Constituição. Ah, pois é, Sara, mas está assim, de jeito. Tá, gente sem vergonha, gente sem caráter, ladrões, corruptos, e que eles não estão ali para sempre. Eles não são isto ou aquilo. Eles estão isto ou aquilo. E logo, logo, eles não estarão mais nesses lugares. Mas quando eu digo assim para vocês, logo, logo, me entendam. Eu não quero dizer, tomara que seja, e até pode ser, mas eu não estou dizendo é amanhã. Amanhã, dia 8, dia 9, ou dia 10, ou até o fim do mês. Tem gente que até, né, tem visões, fala com Deus, tudo papo furado, no meu entender. E diz que tal dia se resolverá, e fulano vai morrer, o outro vai ser preso. Isso aí ninguém sabe. Me desculpem os videntes, esse pessoal que diz que conversa com Deus, porque todos que eu pude ver, anotei às vezes, pude ver e ouvir, que disseram, fulano e tal vai ser preso tal dia, fulano vai morrer tal hora. Isso não acontece, porque as pessoas não sabem quando isso vai acontecer. Agora, uma coisa concreta, nós temos que ter presente. Nós só seremos aquilo que nós quisermos. A nossa vida, a vida em sociedade também, é uma construção. Então, a gente não pode esperar que uma criatura que nunca foi na escola, que uma criatura que nunca aprendeu, já nem vou dizer escola comum,
Mas é uma pessoa que nem eu, nunca tocou violino na vida. Uma pessoa que nunca tocou violino na vida não pode, assim, de repente, pegar um violino e sair tocando. Ou ela faz isso desde pequena, é um gênio, já nasce com aquele talento, ou vai ter que estudar, vai ter que demorar, né? Fazer muito calo nos dedos para aprender. E assim é todo tipo de aprendizado. Agora, o que eu mais sinto, porque o que eu venho. Vamos ver, mudar a frase. O que eu venho trazer para vocês todos os dias, dentro do meu possível, é que vocês sejam bem informados, para que vocês tomem uma posição. Eu não estou obrigando nem pedindo, eu só estou dizendo qual é o melhor caminho. E que se vocês forem do bem, cristãos, patriotas, vocês só podem seguir o caminho do bem. Não existe um cristão fora do bom caminho. Um cristão que faça aquilo que Cristo não faria. Não existe. Até existe, até fazem, mas não enquanto cristãos, enquanto seres humanos falhos. E é o que nós somos. Nós temos que buscar o crescimento. Assim como a gente tenta melhorar o físico através da comida, quando está doente, através dos remédios e dos exercícios, quando a gente busca aprimorar o nosso físico, pela beleza, é o corte de cabelo, é a cor do cabelo, é mais vaidade, menos vaidade, mas cada um fica dentro dos seus padrões, sempre dentro do possível, porque sempre não precisa ter o melhor cabeleireiro, não precisa, é bom ter, não precisa do melhor manicure, até em casa a gente pode fazer as unhas. A gente tem que buscar o nosso melhor. Se o nosso melhor for completamente cabeça, cara lavada, unha sem pintura, e como tem, acho que até a maioria das pessoas preferem assim. Estão erradas? Não. Se elas querem ser assim, é o jeito dela. Porque se quisessem que fosse diferente, buscariam a diferença. Vocês estão me entendendo? Então, nós agora estamos no caos, no olho do furacão. Então, o que eu percebo, como eu disse, eu venho aqui trazer o melhor que eu posso, para que vocês, conhecendo esse melhor, vocês optem. Vocês têm a opção de aceitar ou não. Simples assim. Então, eu vejo a angústia. Antes eu via indiferença e reclamava de vocês. Eu vivia brigando com vocês pela indiferença, pela disfarçatez, pelo não ter nada com isso, pelo chacoalhar de ombros. Quantos anos eu venho brigando com vocês por conta disso? Eu estou percebendo agora, graças a Deus, que estão acontecendo mudanças. E algumas pessoas até muito ansiosas. É justificável essa ansiedade, porque nós estamos num lugar que nós não queríamos estar. Mas, olho, hein? Prestem atenção. Nós construímos esse lugar. Nós construímos esse caos. Não pensem que eu estou ficando louca, porque eu não estou. Porque tudo que acontece nesse mundo é porque houve a participação das pessoas que vivem nesse ambiente, nessa sociedade, nesse estado, nesse país. É assim. Então, por que eu venho puxando as orelhas de vocês há anos? Que as pessoas têm que votar bem, têm que votar direito, têm que escolher. Eu vivo dizendo isso. O município, agora nessas últimas eleições municipais, quantas vezes eu disse isso? O município é a casa da gente. Ninguém vive no estado, nem na União. A gente vive no município. E é no município que a gente escolhe os vereadores e os prefeitos. E dali virão os deputados, os senadores, os governadores e os presidentes da República. É assim que a coisa funciona. Então, se eu estou aqui no município, estou me lixando para quem vai se eleger vereador, eu estou me lixando também para os impostos que são municipais. Porque são aqueles políticos que eles votarão todos os impostos. Então, aí quem está... Se o imposto for absurdo, e for muito grande, como tem sido ultimamente aqui no país, em todas as esferas, então alguns vereadores têm que levantar sua voz, tem que berrar contra isso. Não pode ser, blá, blá, blá.
o plano diretor. Tem gente que nem toma conhecimento que existe um plano diretor numa cidade. E existe, em todos os municípios. Aí pega começa com uma construção, uns por safadeza, outros por ignorância, e vão construir fora dos padrões, fora dos parâmetros legais permitidos, né, pelo município, através do plano diretor. Aí vem o fiscal. Olha tudo que pode acontecer. Vem o fiscal, o senhor não pode construir assim. Aí o cara chama, vem cá, vai lá no escritório, lá na prefeitura, na secretaria, ó, um tete-a-tete com o chefe, quem sabe, portanto, vocês deixam aumentar um andar, vocês deixam fazer mais 10 andares. Mas aí tem que ver com a Câmara. Aí vão negociar com a Câmara. E muitas vezes, um número suficiente de vereadores, quando não todos, mas pode ser que sim e que não, mas um número suficiente de vereadores serão comprados para que aquela lei seja burlada. Isso não é aqui só no Imbé, isso em todas as cidades do Brasil. Não quer dizer que aconteça em todas e que esteja acontecendo sempre. Eu quero dizer que acontece e acontece mais vezes do que a gente até gostaria. Estou mostrando para vocês como é que começa a corrupção. Então, você vota num vereador com a intenção de que ele vai se vender depois, então você ajuda ele na campanha, porque depois ele vai te beneficiar. Vocês estão começando a arrasar com o país, ali no município. Por isso é que as pessoas têm que ficar espertas na hora do voto, espertas no bom sentido, de escolher com dignidade. Geralmente, as cidades não são muito grandes, mas até nas cidades de porte médio, a maioria se conhece. Dá um escândalo lá, dá uma coisa aqui, todo mundo fica sabendo. Ou é parente, ou é conhecido, ou é colega, ou conhece alguém que conhece, enfim. Eu vou repetir, no município que as coisas acontecem. Aí vai lá o cara que bate na mulher, e se candidata. Vai aquele que bate na mulher e nos filhos, vai aquele que já abandonou uma família, já tem 3, 4 famílias, e aí vai ter um que já matou, aí tem que ver, matou porque foi legítima defesa, ou matou por formal, é um psicopata, enfim. Vocês têm que conhecer, tem que saber porque essa pessoa tem que ser escolhida como quando você está com um caso grave que precisa ir na justiça, você tem que escolher um advogado bom, tanto faz na área civil, na área criminal, nas questões de inventário, na própria questão das construções, enfim, você tem que pegar um bom defensor. Então, por que na hora do voto você não tem a mesma preocupação se ele vai ser seu advogado lá na Câmara? Mas o ICMS, qualquer tributo municipal, esse dos imóveis, mas isso é escorchante, subiu tanto, 80%, blá, 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 blá. Por quê? Por que subiu? A Câmara? Quem é a Câmara? Os vereadores. Quem é que tu votou? Como é que se votou? Esse vereador se posicionou lá na hora desse voto? Aí vai ver se ele estava do lado da cidade ou do cidadão. Ele próprio. A cidade é o conjunto dos cidadãos. E o cidadão, ele próprio, é porque o dinheiro quando vai para o bolso dele. Mas ele pode fazer isso. 4 anos. Mas depois vem a eleição. E você que já levou lambada e já sabe que aquele cara é corrupto, que ele se vende, que ele vai votar do jeito que o prefeito quiser. Então, e o prefeito também. Ele não pode botar lá em cima um preço, um valor. Mas a Câmara está ali para vigiar, para manter, para derrubar ou até para elevar. Então, vocês nunca venham dizer que eu não tenho nada com política, não gosto de política. Vai ter que gostar, meu filho. Vai ter que gostar, minha santa. Tem, porque senão você vai estar sempre surrupiado, sempre lesado, sempre prejudicado e bota as culpas no governo, lá em cima. Claro que um dia a corrupção também chega lá. Mas você tem que começar a endireitar o país no seu município. Aqueles vereadores mais votados,
os que mais conheciam da cidade, por qualquer razão, mais tarde, em outra eleição, que terá outro caráter estadual para deputados e para governador, deputados estaduais e federais, esses aí, geralmente os vereadores mais votados, vão concorrer a deputado. É um caminho natural. Isso aí não dá para dizer errado, não é. Eles têm o livre-arbítrio, pode concorrer. A lei permite, então eles podem concorrer. Aí serão deputados na Assembleia, se for o caso de deputados estaduais, ou deputados federais lá na Câmara Federal, lá entre os 513 deputados federais, vindos de todos os cantos do Brasil, e que votarão as leis de impacto nacional. Mesma coisa com os senadores, que são 81. Agora, o que nós temos hoje no Brasil? Vou falar para as pessoas que estão mais angustiadas, as pessoas que estão mais ansiosas, essas coisas não se resolvem. Mas o Trump ia resolver, não resolveu ainda, e essa Magnitsky que não funciona muito bem, não sei o quê. Não é assim. Não é assim. Eles respeitam as leis. Nós é que não somos acostumados a respeitar a lei. Nós, quando eu digo, é o povo brasileiro, porque é um povo desligado, é um povo indiferente, é um povo que só quer resultados, mas não quer contribuir para esse resultado. Vocês entenderam? Por isso que a omissão é crime. Não está previsto em nenhum código. Só a omissão de socorro. Essa está. Mas as outras omissões não estão. Mas é o bom senso que manda. Você escolhe ou não. Por que nós estamos... O Brasil está de ponta cabeça. Está os pezinhos para cima. Quase já morrendo sufocado no lodo que tem lá embaixo. Porque nós elegemos deputados e senadores vagabundos, sem vergonhas e corruptos. Eles só têm um voto. E vão para lá com centenas, milhares de milhões. Vocês entendem onde é que vai a tua responsabilidade? Onde é que começa? Onde é que a gente começa um país? É dentro de cada lar, de cada município, na escolha dos seus representantes. Nós temos um Congresso vergonhoso. Vergonhoso. Nós elegemos eles. Nós colocamos eles lá. Ai, meu Deus. Então tá. Mas vou continuar esse assunto no próximo bloco, porque ele realmente é extremamente importante, interessante, e nós temos que repensar. E não entendeu direito, repensa de novo. Me escreve, me telefona, Sara, fala naquele assunto de novo. Eu recebo esse tipo de pedido. Recebo muitos agradecimentos também, mas eu estou aqui para servi-los. Eu sou uma voluntária nessa obra, por isso, de vez em quando, como ninguém me paga para isso, eu peço Pix para vocês, para eu poder fazer um equilíbrio, para poder viver em equilíbrio, poder comer, poder pagar o aluguel, porque o que eu ganho, só o que eu ganho pago o aluguel. E o resto, se não fossem vocês, eu teria que estar morando em uma barraca já. Mas os Pix que vocês me dão me ajudam a sobreviver com dignidade. Não quero ficar rica. Claro que tem gente que até fica. Infelizmente, não é que eu não queira, mas eu não tenho esses meios, não tenho os recursos. O meu papo é quase que direto, face to face com vocês. Né? Só uso um aparelho de telefone. É toda a minha tecnologia. Pois bem, mas agora está na hora de nós ouvirmos também aquela palavra abalizadíssima. Aquele homem inteligente, um dos raros representantes do jornalismo sério, do jornalismo informativo. Aquele que, se for um comentarista, tudo bem. O Alexandre Garcia é um comentarista, mas ele é também, acima de tudo, um jornalista que narra os fatos. Ele fará um comentário de acordo com um fato que existiu, deixou de existir ou está por acontecer. Mas ele sempre é sincero, franco, leal. Ele jamais vai passar para vocês uma informação mentirosa e que vai prejudicar. Então, alô, Gabriel, vamos lá com a Alexandre Garcia, o nosso decano jornalista, ele junto com o Augusto Nunes, né, são os decanos do jornalismo brasileiro, nos enchem de orgulho, de felicidade, porque eles são de direita, porque eles querem o melhor para o Brasil e estão constantemente, 24 horas por dia,
trabalhando pelo melhor para o Brasil, para nós todos. Até o segundo. Bom dia. Eu vi que a Justiça Estadual do Rio de Janeiro condenou o ex-governador Sérgio Cabral a indenizar o Estado em 2,5 bilhões de reais. Eu fiquei olhando. Claro que ele não vai pagar isso. Claro que não vai pagar. Se ele foi condenado a 425 anos de prisão, ficou um pouquinho na prisão e está na piscina da casa dele fazendo recomendações de peças de teatro e de filmes. E vai pagar 2,5 bilhões de indenização. Pezão também foi condenado a 1 bilhão e 400 mil. E 400 milhões. Também não vai pagar. Sinto muito a descrença no cumprimento de pena. A mulher do Sérgio Cabral também foi condenada a dezenas de anos de prisão. Foi para casa, porque eu tenho filho de 13, 14 anos, foi para casa por causa dos filhos. Só que a Débora do Batom ficou um tempão na colmeia aqui em Brasília até conseguir ficar com os filhos, os meninos chorando e apelando à mãe. Só que a Débora é uma cabeleireira, não era uma primeira-dama coberta de joias. Que tristeza dá. Bom, mais uma tristeza, né? Não foi só o Celso Sabino que despreza o partido e o pior, despreza os 142 mil eleitores dele, que são os mandantes dele. Ele é um mandatário, ele tem um mandato, porque 142.326 paraenses lhe deram procurações para representá-los. Mas ele abandona esses paraenses para ser empregado do Lula, ministro do Turismo. Turismo é uma maravilha no Brasil. Só a cidade de Lisboa tem mais turistas estrangeiros que o Brasil inteiro. Agora tem que ir para lá e aprender a fazer turismo, saber por quê. Né? Segurança, limpeza, orientação, bons hotéis, boa comida. Né? E não tem as belezas naturais que o Brasil tem, que desperdiça, mas isso é um outro assunto. E agora é o André Fufuca, do Maranhão, que já disse, não, eu não saio do Ministério do Esporte. Pode o Ciro Nogueira, do Partido Progressista, me tirar do partido, mas eu não saio. Mais ou menos isso, né? Está discutindo isso com o partido. Danem-se os 135.078 eleitores do Maranhão que lhe deram mandato, lhe deram a procuração para representá-los, os seus mandantes. O verdadeiro mandante do Fufuca e do Sabino não é o Lula, são os eleitores deles. Se não meter isso na cabeça, não existe democracia representativa nesse país. Não existe representação, meu Deus do céu. E agora uma boa notícia, para terminar. A relatora da Comissão de Educação, senadora Dorinha Seabra, do União Brasil de Goiás, deu parecer favorável ao ensino em casa. Os que adoram ser colonizados chamam isso de homeschooling. Meu Deus. Ensino em casa. Eu conheço pais e mães e filhos que têm ensino em casa. Brilhantes os filhos. Brilhantes. Bom, só para eu copiando lá da relatora, sabem quem tem ensino em casa? Que países? Vamos lá. Em primeiro lugar, a Finlândia, que é o maior êxito de ensino do planeta Terra. A Áustria, a Austrália, a Islândia, a Bélgica,
a República Tcheca, o Canadá, o Chile, os Estados Unidos, a Dinamarca, a Itália, Nova Zelândia, Israel, Portugal, Noruega. São 18 países. Já é um progresso. Em primeiro lugar, ela alega que é mais seguro. Também é mais seguro se conseguir escola cívico-militar, onde não entra droga, não entra traficante, não entra faca na mochila, nem arma. E tem disciplina e as pessoas sabem receber não, aprendem a receber não. Né? Agora, como era a escola antigamente, no meu tempo, né? Eu tive a sorte de estar em escola pública que ensinava tudo isso que hoje tem que se ensinar em casa ou na escola cívico-militar. A outra coisa é a blindagem do gramscismo, que é uma doutrina muito inteligente de fazer a Revolução Comunista. Não precisa de fuzil, conquista as mentes, e começa com as crianças, contando a história de outra forma. Eu fui fazer uma palestra numa escola aqui em Brasília, e na hora das perguntas, um menino, assim, dos 12 anos, me perguntou como é que era no tempo do regime militar, em que ficava um soldado em cada esquina para bater com a coronha do fuzil na cabeça das pessoas que passavam. Eu disse, onde é que você tirou isso? A professora de História contou. De Brasília, Alexandre Garcia. Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way of wandering. Will you take my hand, or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Scarred from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way of wandering. Will you take my hand, or will you just keep spinning? Voltamos ao enfrentamento desse assunto que eu acho extremamente importante para que vocês se conscientizem da responsabilidade de cada um de nós por esse pântano, por esse buraco fedorento que nós estamos agora. Então, eu estava falando, né, da importância daquilo que começa lá no município, lá com o seu João de Tal, o seu Luiz de Tanto, que você conhece. Se candidatou a vereador, depois deputado estadual, depois federal, e vão subindo. Os bons sobem. Hoje nós temos bons deputados, mas eu mesmo assim continuo dizendo, nosso Congresso é podre. Porque os que são bons lá dentro, e tem, aqui do Rio Grande do Sul tem vários, eu acho que é o estado que tem melhores representantes no Congresso,
acho que somos nós, mas Minas Gerais também tem alguns bons, aqui nós temos alguns péssimos também, ao lado dos bons, e às vezes nem estão em partido de oposição, estão no partido do governo, evidentemente, mas temos também gente da oposição, gente que tinha que estar fiscalizando o cachaceiro e não está. No lugar de parlamentar fiscalizar o cachaceiro, é lá em Brasília. Aqui, o vereador pode fazer um discurso inflamado na Câmara, pode fazer um podcast, pode, sei lá, gravar um filme inflamadíssimo, e faz, ou num comício, mas não vai fazer cosquinha, não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é lá em Brasília. E eu vou pegar o mandato anterior, a Assembleia dos Deputados Federais, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado. Nos 4 anos que o Bolsonaro foi presidente desse país e conseguiu, apesar de todos, ele ser o melhor presidente que esse país já teve, o mais honesto, o mais cumpridor das suas promessas de campanha. Não demagogia. Não vou te dar picanha. Não tu vai viajar de avião de graça. O pobre vai viajar de avião muito mais do que de ônibus. Não é isso. Isso ele nunca disse. Ele sempre prometeu que seria honesto. E faria, e não roubando, como ele sempre disse. E é assim. Não roubando, tem dinheiro para fazer tudo. Tem dinheiro para estrada, tem dinheiro para saúde, tem dinheiro para segurança, tem dinheiro para educação. Tem dinheiro para tudo. Agora, o que um governo safado faz? Enche o rabo da imprensa, que não é livre, que é corrupta, que é podre, enche de dinheiro, e eles só falam o que é mentira, só elogiam o que não presta, e criam um tal número de narrativas que fazem a cabeça, porque tem muita gente que se informa só pelo Jornal Nacional, só pela Zero Hora, lá em São Paulo, só pela Folha de São Paulo. Esses jornais, todo mundo que tem 2 neurônios funcionando, sabe que eles são corruptos, que eles são venais, que eles têm preço, chapa branca. Esse é o jornalismo no Brasil. Então, o jornalismo tapeia tudo que os safados fazem. Não comentam, não criticam, porque antes criticavam. A imprensa era o 4º poder. Era o executivo, o legislativo, o judiciário e a imprensa. Porque era séria. Que qualquer um fazia xixi fora do pinico, estavam lá os jornalistas queimando. Eu derrubei coisas na Câmara de Vereadores, não foi só com o meu discurso. Meu discurso era agressivo, era bom, e tentando derrubar o que era errado. Mas a imprensa me deu cobertura, várias vezes que a coisa estava perdidaça. Não tinha ninguém do meu lado. E a imprensa chegava junto e dizia por que aquele projeto eu tinha que derrubar e blá, 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 e aquilo era tudo assim, uma onda crescente. E acontecia. Eu estou dando meu exemplo porque eu fui parlamentar e agi assim. Mas cada parlamentar que quer o bem para a sua comunidade faz a mesma coisa. E quando a imprensa é livre, ela não... Eu derrubei concursos na Câmara de Vereadores. Um concurso para vereança. Para vereança, não. Para a Câmara. Não vou dizer para quê, mas senão vai ficar muito óbvio. Eu tenho amigos aí, tem mais nessa área, já passaram, já estão aposentados, mas não interessa. Houve um concurso. E os primeiros lugares, os 10 ou 15 primeiros lugares, eram de filha de vereador, mulher de vereador, amante de vereador, sobrinha de vereador, comadre de vereador, tudo assim. Eu chamei uma jornalista, que ainda é viva, graças a Deus, mas séria, incorruptível, e disse para ela, olha aqui, fulano, olha isso aqui. Ela disse, Jussara, mas isso é brabo, né? É brabo. Que concurso é esse? Que os 15 primeiros que passam são os primeiros que seriam aproveitados, era tudo ligado a um vereador. Aí ela foi mexer, hoje se chama jornalismo investigativo, ela foi lá pesquisar, ela foi, e abriu o bocão, os outros jornalistas também, né, entraram na mesma vibe, porque ela estava certa, e o concurso foi anulado. Vamos parar no Ministério Público, e o concurso foi anulado, e aconteceu de novo. Algumas daquelas pessoas, parentes de vereadores, ligadas a vereador, até passaram, mas não foi só elas, porque naquele primeiro concurso, só teve chance e vez
quem era familiar de algum vereador que teve interesse, que eu nem fiquei sabendo, estava vendo o concurso. Também não teria colocado ninguém lá. Porque se tem coisa nesse mundo que eu sempre respeitei, foi concurso público. Quantas? Vocês não têm noção do que um vereador, um político recebe? Diz, meu filho fez um concurso, a minha filha passou, tá, mas em que lugar ela passou? Ah, tá lá. 5 mil que fizeram o concurso, ela foi a 4.999. Mas então, talvez ela não entre. Ah, não, mas se der um jeitinho, né? Se der aquele jeitinho, aí sabe como é, ela tem força. Não. Concurso para mim é sagrado. Vai entrar. Isso se chama meritocracia. Vai entrar quem tiver mérito. Outra pessoa extremamente meritocrático, acho que é essa a palavra, o Bolsonaro. Para ele, a meritocracia está em primeiro lugar. Olha o ministério que ele tinha. Olha o ministério que tem hoje, praticamente o dobro. Só gente analfabeta, gente militante política do mal, gente que está ligada a uma causa woke, que é essa agenda miserenta que veio dos Estados Unidos, da esquerda americana, e que transformou o país num lugar bem chato de se viver, porque tu não pode nem botar apelido nas pessoas e brincar. Não pode, antes podia, hoje não pode, porque é crime. Aí se tu fala como era comum a gente falar, ô negão, tudo bem? Tá. Negão tava. Negão? Aquela branca azeda. É só assim que nos chamavam. Eu era muito envolvida com as pessoas da raça negra, brasileiros, né? Claro, brasileiros. Podia até algum estrangeiro, mas eu falei raça negra. Então, e elas, Sara, desculpa. Eu disse, não, deixa pra lá, nunca ninguém pode chamar. Eu sei que você me chama de branca azeda quando eu não estou aqui. Minha vida não muda em nada. Mas hoje é impossível. Ô, viado, vem cá, para com essa viadagem. Hoje tu disse isso, mesmo que ele seja viado, porque viado também não dá para dizer mais, né? Agora é um palavrão que você pode dizer. Ladrão pode. Viado não pode. Então, as coisas perderam, não é? Através da falsidade, da hipocrisia, foram perdendo o seu sentido. Foram ressignificando as palavras e as coisas. Isso se chama agenda woke, que o Trump chegou na frente do exército dele, dos generais deles, não quero saber de general barrigudo, não quero saber de general gordo, não quero saber de general de unha pintada, de cílios postiços. Eu quero homens preparados para o combate. E ninguém disse nada. Muito bem. Não concordou? Sai. Como é? Pede para sair. Sai. Pronto, acabou. É um direito que o presidente da República tem. Quer um exército de primeira linha. Agora, o que o Bolsonaro teve? Um exército de traíras. O lado bom do exército está preso. O lado que não presta do exército, o lado comunista do exército, está mandando no país. Ou está deixando que mandem no país, está permitindo que façam o que quiserem, porque as Forças Armadas estão aí para proteger, não o povo. Porque o povo estava lá, achando que estava dependente do exército, protegido pelo exército, e o próprio general disse, eles estavam se achando protegidos, porque nós estamos ali. E aí nós prendemos militares. Lá no 8 de janeiro. Então, voltando lá para o Congresso. No tempo que o Bolsonaro era presidente da República, o Bolsonaro, ele conseguiu coisas magníficas, lutando, se desgastando, sendo chamado dos piores palavrões que se pode imaginar. Essa crise que houve na saúde, e que não foi brasileira, foi mundial, foi fabricada. O globalismo, através da esquerda, que é todo globalista é de esquerda, nem todo esquerdista é globalista. No fundo é, mas às vezes não se identificam, até por ignorância. Mas então, o que eles fizeram? Inventaram uma doença, e inventaram a vacina antes, e depois negociaram, depois venderam, e está morrendo gente até hoje. Tem médicos, prêmio Nobel de Medicina, denunciando o malefício. No Brasil, saiu agora há pouco tempo,
há uns 3 ou 4 dias atrás, uma denúncia fantástica, rolou pela imprensa, que não, essa imprensa comprada, amordaçada pelo dinheiro, essa não fala nada. Mas 240 mil jovens no Brasil, jovens da adolescência, desde criança, mas com mais na adolescência e mais na faixa dos 20 e poucos anos, eles morreram por causa da vacina. Agora não podem mais tapar minha boca. Mas até pouco tempo, quem dissesse isso ia preso. Mas agora, como o próprio prendedor no sentido que prende aquele, né, o cabeça de ovo podre, ele está por cair. Ele está por ser preso. Agora, mas poxa, está demorando. As coisas não são assim tão rápidas. Algumas até são. Mas essa lei que recaiu sobre ele, ela não é assim. Não existe a varinha de condão. Não existe. Toda lei, ela precisa ter um tempo para ser... Ela está aplicada nele. Quem ajudá-lo vai recair na mesma punição. Mas você não pode fazer isso assim, ó. Passa tudo pelo Congresso. É tudo decidido. Não é assim. Como se diz vulgarmente, nas coxas. Não é assim de uma hora para outra. Ou, como é que se diz, com um magistrado decidindo por todos. Decidindo a sorte de uma pessoa, de um grupo, ou até de um estado e de todo o país. Não existe isso. Só no Brasil. Nessa legislação inventada por esse Supremo Tribunal Federal, que não tinha que estar fazendo essas coisas. Tinha que estar examinando, como sempre foi o papel do Supremo, o que é constitucional, o que é inconstitucional. As grandes causas iam para lá. O que agora roubou galinha, mas é de direita, vai parar no Supremo Tribunal. Estava lá com um abrigo embaixo do braço, de bobeira. Estava lá só porque estava passando por ali. Estava lá porque tinha comida e ele foi comer. Estava lá. E aí ele cometeu um crime porque o magnânimo decidiu que aquilo ali era crime. E não é. E assim estão todas as pessoas presas ainda para 8 de janeiro. Alguns já morreram. As famílias estão passando necessidade, passando desconforto, humilhadas, e fora os que estão lá. Fora os que estão dentro. Foi engraçada a frase. Mas pior ainda quem está dentro do cárcere. E eu estava citando para vocês, o nosso Congresso não presta, não é legal, não é bom, não cumpre com o seu dever. Então, digo e provo a hora que vocês quiserem. No tempo do governo Bolsonaro, um deputado, são 513, chamado Daniel Silveira, foi para a tribuna e disse o que tinha que ser dito. Mas aí, levantou a lebre. Aí, esse aí tem que calar a boca. E a gente vai calar a boca dele, porque aí os outros vão se encolher. Não deu outra. Agora, quem deu o primeiro tiro, o Xandão deu o tiro da misericórdia, mas quem quebrou as pernas do Daniel, no primeiro momento, foram os deputados federais, seus pares, seus companheiros de tribuna, de todos os partidos, que entenderam que ele tinha cometido um crime. O crime que não existe na Constituição. Um crime que não existe em nenhum código. O crime do exercício, do direito ao exercício da palavra de um parlamentar eleito pelo povo na tribuna. Se eu cometer crimes contra a honra, etc., ali, na tribuna, ele vai pagar depois do final do mandato. Mas ele já saiu preso e foi torturado. E agora, por fim, quase perdeu uma perna. E nesse momento, ele está em liberdade. Mas não pode sair à noite. Mas quem primeiro condenou Daniel foram os deputados. Cambada de sem vergonha. Cambada de corruptos. Alguns daqueles não se elegeram. Então, eles deram lugar para outros que vieram. E, graças a Deus, veio, não tanto quanto nós necessitamos, mas vieram de todo o país, deputados e senadores que têm vergonha na cara, que têm compromisso com o eleitorado, e que estão aí na trincheira, estão lutando, e são ameaçados de processos, têm a vida ameaçada, os que mais se salientam,
Mas eles estão lá. Eles estão lutando e perdendo às vezes, na maioria das vezes. Por que eles estão perdendo? Porque eles são minoria. Porque a maioria é de partido de esquerda, a maioria não é de esquerda, mas temos um grande número de parlamentares da esquerda. São coniventes, são sócios, são cupincha do cachaceiro. E estão cumprindo o dever deles, porque são situação e têm a obrigação de defender o governo. E com isso aí não quero assunto. Eles estão lá deles, estão fazendo o que eles têm que fazer. Agora, o que me revolta, e que deveria revoltar você também, que vota, é que esses deputados que se elegem com o teu voto de direitista, teu voto de cristão, o teu voto de anticomunista, e vão lá para exercer o comunismo, vão lá para atuarem contra a cristandade, vão lá para roubar, vão lá para fazer tudo o que existe de ruim, com seu voto, com seu aval. Então, por isso que vocês têm que se dar conta da sua responsabilidade. Teremos eleições o ano que vem. Por favor, pesquise, procure quem é que vale a pena ser votado. Porque mas olha, tem uma caterva lá no Congresso que estão sobre as mais diferentes siglas. Algumas delas, tipo PP e tipo União Brasil, parece, que e o próprio PL tem gente assim, que são de direita, que são bolsonaristas e que pedem um voto com a cara deslavada, pede seu voto de direita, porque ele também é de direita, e é mentira. Porque assim que ele se elege, ele entra para o grupo aquele que apoia sempre o governo. E no caso, o governo do cachaceiro. Um governo que não dá nem aí para o povo, que quer que o povo se exploda, porque ele é muito rico, ele pessoalmente. A família dele são muito ricos. Os amigos, os compadres, aqueles que interessam, aqueles cupincha, aquela cupinchada toda que já teve anistia, que já recebeu anistia, hoje estão contra a anistia. Tem gente que é contra a anistia, não sabe nem o que é anistia. Não sabe de quem é que estão falando. 8 de janeiro, os baderneiros. Mas também não se importam que um estuprador, que um homicida, saia, nem responda todo o processo em liberdade. Não fica nem horas, às vezes, ficam na cadeia. E aí o julgamento demora anos e eles estão livres. Entretanto, um bando, um grupo imenso, milhares de pessoas inocentes, que estavam lá só para dizer, eu sou brasileiro, eu quero que saibam, eu quero que o mundo saiba que nós estamos a favor de A, B, C, D. No caso, era o Bolsonaro. Isso não é crime. Mas passou a ser crime no momento que o Bolsonaro saiu fortalecido dos 4 anos de governo dele. Saiu fortalecido e foi reeleito. Foi reeleito. Ele é o legítimo presidente do Brasil hoje. E as provas já estão sendo colocadas aí, porque elas já estão voando, só não estão mais dentro do conhecimento do povo, porque a mídia é vendida, a mídia do Brasil não presta. Então isso vai custar um pouquinho mais, mas vai chegar aos ouvidos de vocês, como já chegou no exterior. Então, o homem que ajudava criminosamente, que era funcionário do Xandão, ele desistiu, saiu dali. Eu não interesso os motivos dele. Ele passou a ser denunciante e com provas. E aí o que acontece? Ele que é o denunciante. Isso é contrário senso do que acontece em todo mundo. Ele que é o denunciante, ele está ameaçado de prisão pelo criminoso que cometeu os crimes que ele ajudou. Dá para entender? O cara era funcionário do Xandão, fazia só bandidagem, ele e uns quantos lá junto com ele. Alguns já foram até atingidos pela perda de visto e serão, oportunamente, no momento certo, está em andamento os processos lá nos Estados Unidos. Também, eles, além de perder a cidadania, ou o direito de visitar os Estados Unidos, eles vão ser punidos aonde dói mais no ser humano. O ponto do ser humano, quanto do corpo,
da pessoa, ou lhes dói mais, bolso, eles serão atingidos. Não é vingança isso é justiça. Então, quando eu tenho dito bastante, quero repetir com vocês de novo, Deus, pátria, família e liberdade, era o que nós dizíamos, sempre, não é? Deus, pátria, família e liberdade. Agora eu quero que vocês façam também, digam também, Deus, pátria, família, justiça e liberdade. Porque pela falta de justiça no país, aquelas pessoas estão presas. Por falta de justiça no país, além de prisões, de anos de prisão, elas têm também dívidas milionárias. A moça do batom, 17 anos de cadeia, e mais ainda, uma dívida de 30 milhões, me parece. Gente, isso é ou não é um país que está invertido, de cabeça para baixo? Refocilando na lama. Nós estamos assim. Então, eu peço paciência, peço consciência, em primeiro lugar, da meleca que nós estamos. E consciência da responsabilidade de cada um. Ah, quer que eu saia para ir dando tiro? Não. A nossa arma é o voto. E nós temos que exigir o voto que possa ser contado, o voto escrito. Chega, urnas eletrônicas não servem, a maioria dos países do mundo não usam. Por que nós temos que usar? Porque o maior país do mundo, democraticamente falando, também no seu poder, na sua força, que são os Estados Unidos, não tem a urna eletrônica. Nós temos que ter. Porque o Barroso, cretino, sem vergonha, abjeto, um nojento, que tem os piores crimes, aqueles crimes mais repelentes, eu só vou dizer, ele tem o apelido de boca de veludo. Você sabe bem quem é. É o Barroso. É o Perdeu Mané. É o mesmo porque não pode fazer política juiz, não pode fazer. Imagina ministro do Supremo. E ele disse, num congresso da UNE, que é toda comunista, vocês sabem, porque os jovens do Brasil, os universitários, a maioria são comunistas, num congresso da UNE ele disse, foi muito aplaudido, ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Mas por que um juiz da Suprema Corte tem que derrotar um partido, tem que lutar para derrotar um partido, e depois ainda se vangloriar disso? Isso é uma inversão de valores. Ele não poderia estar fazendo isso. Ele tinha que ter acontecido com ele o que aconteceu com a doutora Ludmilla, que foi aposentada à força, foi perseguida, só não foi presa porque se mandou antes, é uma das que está exilada no outro país, fazendo justiça, tentando nos ajudar, e nos ajudando de lá, porque lá eles têm liberdade para falar, e aqui, como a gente ouve, consegue ouvir, a gente está ouvindo o que ela fala. Ela é uma juíza de direito, juíza federal. Eles não conseguiram calá-la, porque ela fugiu. E nós temos um promotor que está aqui também na internet, está no Brasil, e ele foi casado. Ele se elegeu deputado federal, uma quantidade espetacular de votos, pelo Dallagnol, e ele foi casado, nem assumiu. Por que eles fazem isso? Porque eles têm que encolher a direita. Eles têm que castrar a direita. Porque senão a direita vira poder. E aí eles perdem o direito, a capacidade de roubarem do jeito que roubam. Então, esse é um assunto, eu sou obrigada agora a terminar por conta do nosso horário, mas amanhã, se Deus quiser, nós estaremos novamente aqui, e não exatamente as mesmas coisas, eu não direi porque fica chato, mas de uma maneira que vocês, palatável, que vocês gostem de ouvir, aceitem bem, não é? Para entender de que forma cada serzinho, diz que sou ignorante, sou insignificante, tu vota, então tu é poderoso, tu tem a maior arma, tu tem o voto, tu pode levantar o Brasil. Pode. Então vamos lá, para frente, Brasil. É assim que nós temos que levanta, Brasil. Esse é o nome do nosso grupo que nasceu lá, ali no acampamento, que eles também poderiam ter nos prendido todos,
porque nós todos estávamos fazendo a mesma coisa que o pessoal estava fazendo lá em Brasília, que é em Porto Alegre também, e que outras tantas cidades. Eu amo vocês, não esqueçam disso, tá? Eu brigo, eu fico assim, né, matando piolho com vocês, né, insistindo na mesma coisa. Mas por quê? Porque eu, tanto quanto vocês, quero viver num país melhor. E que Deus me deu essa oportunidade, que eu possa falar com mais gente, todos os dias. Tá bem que eu não seja ouvida por milhares, que pena. Não tá bem, não, que pena. Mas, pelas que eu sou ouvida, eu tenho certeza que eu tenho multiplicadores. Pessoas que, além de... façam isso. Quem não fazia, passe a fazer. Repassar esses vídeos, se você gostar. Hoje ainda recebi um recado maravilhoso de um jovem promissor. Eu levo fé nele, porque é sério, é responsável. Ele leva fé nele como um futuro vereador, deputado, não sei. E ele agradecendo a dar verdadeiras aulas. Eu não sei se é tanto assim, né? Mas o que eu tento fazer, o esforço é no sentido de elucidar vocês. Para o seu bem, para o meu bem, para o nosso bem. Desse país maravilhoso. Até amanhã.